A conversa de redação está começando agora e tem a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da Rita Mundim, nossa colunista de economia aqui no Jornal da Itatiaia. E você, nosso ouvinte, também pode participar mandando a sua mensagem para o WhatsApp do jornalismo, que é o 999967074, com seu nome, bairro e a cidade que você mora. Ô Rita Mundim, o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anula as condenações do ex-presidente Lula relacionadas à Operação Lava Jato. Bom dia de novo. Bom dia a todos. Todo mundo foi pego de surpresa ontem no meio da tarde e o mercado financeiro reagiu de forma assustadora até. A bolsa caiu praticamente 4%, o dólar subiu 3%, os juros mais longos subiram, numa reação de quase que de pânico. O mercado usa o verbo panicar. Então ontem o mercado panicou, mas panicou com força. E acho até numa reação exagerada, porque muita água ainda vai passar debaixo da ponte. Depois surgiram outras interpretações de que, na verdade, o ministro Fachin era defendendo, né, a Operação Lava Jato. Eu tenho a minha opinião, eu acho que a Lava Jato, que o real e essa jovem democracia brasileira são patrimônio da sociedade. A Lava Jato, ela apurou muita coisa, e o que houve ontem foi tirar de Curitiba, né, aquilo que não era relativo à Petrobras. Mas, para nós, imagine se pra gente já foi um susto, porque com tanta prova, com tanto tempo de investigação, de julgamento e tudo, e foi um desgaste muito grande para a sociedade brasileira, uma decisão desse porte simplesmente anulada. Imagina isso na cabeça de um investidor estrangeiro, na cabeça de quem não conhece e não convive com o Brasil. E imagina se esse roteiro for a verdade, quer dizer, o ministro agiu para tentar retomar o controle da Operação Lava Jato, que havia sido dividido com o outro ministro, que é o Lewandowski. Então, assim, eu acho prematuro falar qualquer coisa, mas que é um susto, uma decisão inusitada, né? Só era esperada pela defesa de Lula e que vai a plenário. Então ainda tem muita coisa, muita água para passar debaixo dessa ponte, e acho que o mercado hoje vai operar de uma forma mais racional. O que está preocupando, a ameaça para o mercado é exatamente a mudança do viés ideológico. Sairmos de uma política liberal que busca diminuir o tamanho do Estado para retrocedermos ao capitalismo de Estado implantado pelo governo petista de Lula e Dilma. Ô Júnior Moreira, a decisão traz esperança para alguns, mas também mais polarização para o Brasil, né? Pois Aline, bom dia para a Rita, que está chegando agora, para o Eduardo, para os ouvintes do Conversa de Redação. A Rita explicou bem, né? Duas palavrinhas aí: insegurança jurídica, né? Isso complica tudo, né? Complica a economia, complica a política, complica um monte de coisa. Agora, as questões jurídicas, eu realmente não sou capaz de discutir. Eu até conversei com alguns advogados ontem, depois dessa decisão, para tentar entender, e cada um vai para um lado, cada um vai para um caminho, né? Então fica complicado. Agora, as questões políticas a gente pode analisar ou tentar projetar para 2022, que é o que só se fala hoje para todo lado, né? Todo analista que você escuta, gente que você conversa, os cientistas políticos vão nesse sentido de 2022. Olha, Lula e Bolsonaro, eles são cabos eleitorais de um de outro, né? É um negócio interessante. Interessa, né, a ambos a disputa, né? Essa disputa. Se tudo for assim, né? É lógico que tem um caminho aí para ser seguido, tem decisão ainda de plenário, da segunda turma, essa história toda. Isso deve se concretizar no Supremo Tribunal Federal, isso vai cair no colo do juiz lá em Brasília. Será que esse juiz é mais punitivo e vai dar seguimento de forma mais rápida? Não vai dar? Vai já logo indeferir algum pedido e vai deixar o Lula livre mesmo para disputar? É lógico que tem um caminho, mas eu estou analisando em perspectiva, né? O grande problema de 2022 a partir de agora, com esse novo ingrediente na disputa eleitoral, é uma disputa entre o bolsonarismo, ou melhor, entre o antibolsonarismo e o antipetismo, né? A gente deixa então de discutir ideias, de ver as propostas que vão ser colocadas na mesa, para discutir dois sentimentos, né? E sentimentos ruins de
né? Anti, mais uma vez, Bolsonaro e anti-Lula, de forma muito mais acirrada com o Lula nessa disputa. Eu acho que isso não é bom para o Brasil. De verdade, a gente não vai aguentar mais uma eleição sendo disputada e votando no menos pior, talvez, né? Um que é o voto contra, né? Vamos votar contra aqui para não deixar o outro entrar. Eu acho que isso vai ser ruim para o Brasil se realmente acontecer. É esperar para ver o que vai dar, né? Não dá para fazer uma análise cabal de forma definitiva, mas a minha grande tristeza com isso tudo é ver novamente uma disputa de sentimentos do eleitor e não uma disputa de ideias do eleitor. O Eduardo Costa, pode ter mesmo esse embate aí entre Lula e Bolsonaro em 2022? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu vou reservar para o final essa resposta, porque eu finalizei com ela ontem à noite na nossa edição noturna. E se ontem à noite, na nossa edição noturna, eu comentava o caso de Esmeraldas, em que a Polícia Civil indiciou 2 ex-prefeitos, empresários, uma ex-miss, e chegou no Tribunal de Justiça, deram uma canetada e jogaram tudo na lata de lixo, dizendo que quem tinha que investigar era o promotor, aconteceu a mesma coisa com a Lava Jato. Eu não discuto o método que fez o ministro Fachin, porque ele que é preparado para tal e ele que tem as 27 mil páginas dos processos. Mas o que eu pergunto é o seguinte: se estava tudo errado, por que deixou chegar a esse ponto? Porque só agora que chegou a ele. Isso é uma esculhambação sem limites, uma decepção gigantesca e uma certeza, meus amigos. Eu que até pouco tempo atrás, e já falei isso aqui várias vezes, acreditava que o bom advogado não lutava mais para poder inocentar o seu cliente, sobretudo quando ele é da pior qualidade, né? O paciente, como eles chamam. Agora tem outra coisa. Além de esperar o cara ficar velho para escrever, deixa ir para a instância superior, porque lá se segura. Lá o Norberto Mânica de Unai, que mandou matar, fica tranquilo. E lá, depois desse esforço todo, o Moro, que pode ter lá cometido seus excessos, vira vilão. O Dalton vira vilão, joga-se tudo na cesta de lixo. Pô, isso não é sério. Isso é uma esculhambação, gente. Brincaram com a gente, aquela roubalheira toda, aquelas delações premiadas, tudo transmitido ao vivo, tudo falando. Em uma série da Netflix, um mecanismo, em dado momento, o cara comunica, o advogado liga pro Marcelo Odebrecht, tá na cadeia, e fala assim, vão ficar livre todo mundo. Por quê? Porque vai pro Supremo. Vai pro Supremo. É uma esculhambação. Esculhambação é a palavra. O Gilmar Mendes tem 15 dias, está dando entrevista toda hora, de manhã, de tarde, de noite, falou assim, vai cair. E sabe, Aline, senhoras e senhores, ainda tem gente dizendo que o que aconteceu ontem pode ter sido bom, mas nem tanto pro Lula. Porque o que estava em curso era tornar o Moro suspeito lá na segunda turma e aí jogar tudo na lata de lixo mesmo. Ainda há uma possibilidade de um outro juiz que assumir isso aproveitar as provas. Se fosse para a turma do Gilmar, era zero, era assunto encerrado. Mas quanto gastaram da nossa paciência, do nosso tempo e do nosso dinheiro para depois jogar tudo na lata de lixo e falar assim, vamos começar de novo? Vamos para uma outra vara em Brasília, mandar a turma ler 27 mil páginas e começar do zero? Isso é uma esculhambação. Na semana passada, a outra alta corte de Brasília, o STJ, disse que tornou nulo um processo de um traficante que foi preso porque a droga estava dentro da casa dele e a polícia invadiu a casa dele. Peraí, se a droga está dentro da casa do cara, a polícia vai lá e pega a droga, não pode invadir o domicílio. Mas em flagrante pode, e a droga estava lá em flagrante. Uma juíza aqui ficou indignada. Aline. Oi, Du. Tanta coisa que eu tinha para falar, mas ia até 4 da tarde. Eu vou encerrar dizendo 3 coisas. Primeiro, quando o Fachin fala na decisão que a justiça, além de imparcial, tem que ser apartidária, ele seguramente já estava sabendo que hoje ia correr de novo aquele vídeo dele num auditório lotado de gente fazendo campanha para Dilma. Eu nem o culpo, porque tem a gratidão, gente. Do jeito que o Supremo é constituído, é igual esse Tribunal de Contas aqui no Estado. O Pimentel põe 2, a Anastasia põe 2, o Zema põe 2. Ninguém vai, amigo. Você poupa o meu que eu poupo o seu. É isso. É uma acordo indecente de elites, de indecentes. É indecente. Isso é um ponto que eu queria falar. Outro. Nem que isso vai para a Justiça Federal em Brasília, até ler isso tudo vai demorar. O que acontece?
prescreve. Até por causa da idade do Lula, filho. 0,800, zerado. Uma esculhambação. E por fim, vou repetir agora o que eu falei ontem de noite. O meu lado ajuizado me faz ter nojo da justiça. Nojo. Eu não estou dizendo que eu tenho nojo de todos os magistrados, viu, gente? Tem muita gente boa. Eu tenho nojo do sistema. Nojo do sistema. E o meu lado anárquico, os meus 10% anarquistas, Rita, Júnior e Aline, tá feliz, sabe por quê? O bambu vai gemer, o pau vai quebrar ano que vem. E aí, 30% de radicais do Bolsonaro saindo na porrada com 30% de radicais do Lula. Ou esse trem ferve de vez, ou os 40% que estão no meio, que são os perplexos, e eu estou no meio deles, tomam atitude e elege alguém diferente e a gente muda esse país. Mas que tá difícil, tá? Ontem foi mais uma porretada na cabeça de nós outros, viu? Ô Júnior Moreira, cidades da região metropolitana adotam toque de recolher e restrição de venda de bebidas alcoólicas, tudo para parar essa transmissão aí do coronavírus, né? Pois é, Aline, é uma tentativa de união, né? Essa união que o Eduardo pede aqui há pelo menos um ano, né? Falando, gente, a região metropolitana precisa se unir, e depois de um ano eles resolveram conversar um pouco e ver se chegam em alguma a situação que ajuda, né? E que faça de forma mais unida essas medidas. As medidas foram tímidas, algumas cidades não adequaram, mas é um primeiro passo numa tentativa de união. Eu vi como importante essa reunião de ontem, a decisão, repito, tímida, mas num caminho interessante de união da região metropolitana. Esperemos para ver até que ponto isso vai surtir um efeito nos números, né, da Covid-19 aqui na região metropolitana. Mas me parece uma boa medida no sentido da união mesmo das cidades metropolitanas. Rita Mundim, você esperava que todas as cidades se unissem nessa aí? Olha, como o Júnior disse, foi um passo muito positivo no sentido do diálogo, que eu acho que o que tem faltado desde o início da pandemia é a gente quebrar um pouco o radicalismo. Tudo é muito radical, tudo é muito concentrado numa cidade ou na outra, e agora não, vamos buscar soluções coletivas, adotar medidas coletivas que surtem mais efeitos do que medidas isoladas, mas eu acho que além desse passo, que foi um belíssimo passo dos prefeitos, dos representantes sentarem e conversarem, a gente deveria ampliar, né, criar tipo um comitê com as lideranças dos setores mais afetados, principalmente o setor de serviços. Aí nós estamos falando do comércio, né? Aí bares, restaurantes, né? Os lojistas, eles têm que ser ouvidos e que essas reuniões sejam cada vez mais frequentes. Eles deveriam criar tipo um fórum permanente. Hoje a tecnologia permite isso e que as ideias, as boas ideias, elas sejam trocadas da forma mais rápida possível. E como eu disse, a tecnologia permite isso. Então era criar tipo, como se fala em inglês, né? Um think tank. O que é um think tank? É um lugar onde todo mundo está ali tendo ideias, trocando ideias para melhorar algo. Então eu acho que a pandemia deveria servir inclusive para um planejamento mais global da grande BH. Então é um passo positivo, mas insisto, outras lideranças deveriam ser incluídas nessas discussões. O Eduardo, o José Francisco, nosso ouvinte, está lá no Rio de Janeiro, está falando aqui, ó. Aline, bom dia. O povo não obedece às medidas restritivas, não tem jeito. O povo não obedece porque não é bem conversado, as coisas não são bem explicadas para as pessoas também, gente. Não faz uma mobilização. Tá aí um exemplo, ó. Você tem 34 prefeitos, vai um ou 25. O que esses 9 tinham de tanto importante que eles não foram? Inclusive o da capital. Um troço mais sem sentido, sabe? É porque, Aline. Oi, Edu. Aqui, filha. Isso é velho. O barco estava à deriva. Vira ou não vira? Todo mundo apavorado. Cadê meu salva-vidas para aqui? Tinha uma menininha sentadinha, quietinha. Minha filha, você está muito sossegada. O barco vai virar. Falou assim: eu não temo. Meu pai está no leme. A gente não tem comando seguro. Não tem conversa, sabe? Aí os prefeitos reúnem, mas chegam à conclusão de que um vai ficar com lilás, outro vai ficar com azul, outro vai ficar com vermelho, outro vai fechar. E o bom é que o mais concreto que eles tomam era o toque de recolher, que não nos afeta. Porque a Rita não sai de casa, eu, você e o Júnior, pela hora que levantamos, não somos prejudicados ali.
Ô Rita Mundim, o Ministério Público vai investigar a denúncia de fura-filas da vacina contra o coronavírus dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Pois é, aí a gente volta ao começo do programa. Uma notícia dessa, ela mostra a falta de educação, a falta de ética, essa cultura do jeitinho que a gente tenta tanto acabar com isso no Brasil, né? Então esse tipo de manchete, esse tipo de notícia, ele é muito frequente no país, e isso mostra um lado da sociedade brasileira que se acostumou com privilégios e se acostumou com jeitinho. Desde que você tenha um cargo que você possa dar uma carteirada, a maioria, infelizmente, a maioria parece se sentir no direito de. Então, eu não estou falando que é todo mundo, mas é impressionante o que as pessoas fazem quando elas têm esse gostinho do poder. Então, elas se apropriam daquilo que é da sociedade em geral, achando que elas, por terem um determinado cargo, por estarem numa determinada posição na cadeia pública de poder, elas podem burlar toda uma sociedade. Então é muito triste isso. Então para que isso, né, diminua, que isso seja banido, é preciso muito investimento em educação e a gente aprimorar o sentimento de pertencimento, aprimorarmos o patriotismo e a cidadania, que estão muito ausentes dos brasileiros, muito ausentes. Nós temos que desenvolver a solidariedade, que faz parte do patriotismo e que faz parte de uma cultura cidadã. O Eduardo, em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que todos os funcionários, independentemente de vínculo e formação acadêmica, são trabalhadores da área da saúde. A pasta informou ainda que só possibilitou a vacinação dos funcionários após o recebimento de mais de 70% do quantitativo de doses destinados para trabalhadores da saúde. Eu vou dar uma ostentada aqui agora, Lili. Peço perdão a todos por fazer essa revelação. A maioria já sabe, mas eu preciso dizer que eu tenho a felicidade de ter feito, além do curso de jornalismo, um pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em valores humanos, outro pós-graduação na Fundação Dom Cabral em sustentabilidade e responsabilidade social, e um mestrado na PUC Minas em ciências sociais. Por que eu estou dizendo isso? É porque enquanto a Rita é uma profissional renomada e respeitada da ciência econômica, estuda, acompanha, lê, eu dediquei bons anos da minha vida à ciência social. Então, quando a Rita fala do mercado, eu penso no capital social. E o que a Rita acaba de dizer é que nos falta o capital social. E o que é capital social? Se a minha casa está pegando fogo, eu arrumar uma lata d'água, se a casa do vizinho está pegando fogo, eu arrumar uma lata d'água para ajudar o vizinho a apagar. Mas no Brasil não, a gente arruma uma lata d'água para pagar a nossa. Vou segurar essa lata d'água, se o incêndio chegar aqui a gente apaga. Nós não temos o respeito ao próximo, o cuidado com o próximo, o carinho com o próximo. Quer dizer, se me disserem que 50 pessoas da Secretaria de Estado de Saúde se vacinaram contra a Covid, incluindo o secretário, eu vou compreender. Porque o secretário vai no Júlia Kubitschek, vai no Eduardo Menezes, ele está em contato. Um assessor dele, outro. Agora, quando fala em 500, eu penso na mocinha que está lá atrás do balcão na secretaria. Quando vai, né? Porque a maioria está em casa, fazendo remoto. Minha filha, vem cá hoje que pra você vacinar, e volta para casa. Mas a única coisa que eu queria perguntar é a seguinte: Aline, eu queria perguntar isso para esses funcionários da Secretaria de Saúde, e para todo mundo que está furando a fila. Qual será a sua reação se você, sem estar na ordem de prioridade, se vacinar e lá na frente quiser o destino que seu pai ou sua mãe morra de Covid por não ter sido vacinado? Qual vai ser o seu remorso? Júnior. Aline, pela nota que você leu aí, a Secretaria de Estado de Saúde confirma que aconteceu, né? A vacinação. Ou seja, não precisa nem de investigação do Ministério Público mais, né? A Secretaria confirma que ela fez o que ela mesmo condena e condenou durante todo o início da vacinação no interior do estado. Tem até um número e um disco de denúncia para fura-fila. E aí a Secretaria de Estado de Saúde, né, faz o mesmo que ela estava condenando. Veja bem, vamos com calma. Você vai vacinar uma pessoa, como o Eduardo disse, uma recepcionista, um almoxarife,
sei lá, um motorista que não está na linha de frente e deixando de lado, por exemplo, o meu pai que tem 82 anos, o seu pai, Aline, o pai da Rita, enfim, um parente do Eduardo tem mais idade, é certo. Isso é certo. Até que ponto isso sai do bom senso e ultrapassa a linha do crime, do legal? Eu queria entender melhor. E eu espero que o Ministério Público dê essa resposta. Porque investigar se teve fura-fila ou não precisa mais, porque a Secretaria confirmou que teve fura-fila. Né? Então, ficamos sabendo, e isso precisa ser confirmado, que jornalista da Secretaria se vacinou, que almoxarifado, pessoal do almoxarifado vacinou, recepcionista vacinou. Tá certo, gente? Tá certo? Só porque trabalha na Secretaria de Educação? Qual a diferença? Qual a diferença? Né? Será que todos os profissionais de saúde de Minas Gerais já foram vacinados? Que trabalham na linha de frente, que atendem as pessoas, foram vacinados? Será que todos os idosos que são mais suscetíveis a esse vírus foram vacinados? Não sei. O secretário de Estado de Saúde precisa dar alguma explicação dessa situação. E precisa mesmo. Porque se isso tudo confirmar, na minha modesta opinião, é caso de exoneração. Não é possível. Não é possível isso acontecer dentro da Secretaria de Estado de Saúde, gente. Eu tô vendo todo mundo muito calmo nessa situação, me desculpem. Não pode, né? Não pode acontecer uma questão de fura-fila dentro da Secretaria de Estado de Saúde. Lá tem o exemplo, né, Júnior? Pô, lógico, Rita, tem que ser um exemplo, concordo com você. Como que você denuncia, aponta o dedo para todos os prefeitos, secretários de saúde, outros profissionais que fizeram isso por Minas Gerais e faz isso dentro da Secretaria de Estado de Saúde? Não sei. Precisa ser investigado de melhor forma pelo Ministério Público para tentar entender melhor se realmente tem alguma culpa ou não, se é certo ou não. Mas ao meu modo de ver, isso quase está ali, ó, numa linha muito tênue entre a falta de bom senso e a questão legal da história. Precisa ser analisado com muita calma. Na boa, isso não é um país. Ô, Rita, na boa, isso não é um país, Rita. Isso é um amontoado de gente tentando sobreviver. Não, na boa, a esmagadora maioria do povo brasileiro, gente, é boa. Se nós temos 200 milhões de pessoas, nós temos 180 milhões de pessoas boas. Mas os 20 milhões que decidem, Rita, eles nos tornam um amontoado de gente tentando sobreviver na base da idade da pedra, Rita. É aquilo, né, Eduardo? É a mosca do poder. Eles se acham, né? É uma minoria que tem o poder e que dá o mau exemplo. E o grande slogan do Brasil, Aline, qual é, tem que Eduardo? deixar de ser ordem e progresso para ser acreditado. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Vambora, Júnior? Bora.